O resultado dessa pesquisa demonstra um enfraquecimento político do ex-presidente Jair Bolsonaro perante seus eleitores, e hoje eu tenho a contribuição valiosa aqui do Renato Meirelles, que é do Instituto Locomotiva, e eu já pedi até ao Renato para trazer aqui alguns insights dessa pesquisa. Vamos lá. Vamos lá, Lu. Essa é uma pesquisa realizada aí por um novo grupo chamado Zeitgeist, que reúne pessoas como Lula Guimarães, Cila Schumann, nós do Instituto Locomotiva, o professor Carlos Melo e o Maurício Moura. O que a gente apresenta aqui na pesquisa? Que, em primeiro lugar, a direita brasileira, que sempre foi um contingente importante do eleitorado, ela não é uniforme. Ela foi capturada por um bolsonarismo radical que se aproveitou do antipetismo e colocou o antipetismo como sinônimo aí de uma direita radicalizada, que inclusive pouco tem a ver com o liberalismo econômico. Um dos dados mais interessantes da pesquisa é que quando nós perguntamos sobre a defesa da intervenção do Estado na economia e separamos aquela parcela da população da direita, que é bolsonarista raiz, dos 54%, que é só antipetista, o que a gente observa? Que os 54% que não acreditam no bolsonarismo raiz são muito mais liberais do que os 18% que não acreditam que há caminho da direita sem o bolsonarismo. Isso significa que partidos nitidamente colocados como direita, partidos como o Novo, do meu amigo Vinícius Poit, só vão conseguir ter uma economia liberal no Brasil se afastando do bolsonarismo. O bolsonarismo, a pesquisa deixa claro, não é liberal. O bolsonarismo defende a intervenção do Estado na economia. A maioria dos bolsonaristas raiz, dos 18% que não acreditam no caminho da direita sem o Bolsonaro, defendem a intervenção no Banco Central para ter os juros. Ou seja, aqueles que são de fato liberais na economia têm o desafio aí de se afastar dessa amarra do bolsonarismo raiz, que segue inclusive a coerência do Bolsonaro, que em todos os seus quase de 30 anos como deputados, sempre foi um deputado muito mais estatizante e pouco liberal do que se podia imaginar. E nesse sentido, aí, o Poit, você fica só ouvindo por enquanto, tá? Esse pessoal do Novo, que tem aí essa ideia de mais liberal, consegue captar esse voto aí da direita? Tô perguntando por você, hein, Poit? Depois você me agradece. Olha, esse é um desafio constante de ser feito, porque a direita, infelizmente, foi capturada pelo bolsonarismo, né? Foi capturada por um movimento que não tem raízes na democracia, que não tem raízes na liberdade civil, que não tem raízes no que é ser liberal de verdade. Então, meio que esse tsunami antipetista acabou criando também um tsunami anti-bolsonarista. Talvez nessa nova realidade que a pesquisa começa a retratar, a gente consiga, caso a direita civilizada, a direita que acredita que a Terra é redonda e que vacina salva, conseguir se desvencilhar aí desse bolsonarismo que pouco acrescenta para o debate democrático no Brasil. Inclusive, eu acho que isso seria muito bom para a democracia brasileira, ter uma direita que voltasse a ter debates de ideias e não debates histéricos e de agressão ao outro, como o bolsonarismo tradicional. Antes de passar para o Hélio, só mais uma pergunta. Bolsonaro foi um fenômeno da direita, e a gente pode dizer isso nas eleições de 2018. Ele conseguiu trazer todo esse voto antipetista e conseguiu trazer também os votos da direita, que estavam espalhados, fragmentados, a gente pode dizer assim. E conseguiu eleger um desconhecido em São Paulo, que é o governador Tarcísio Freitas, com o apoio dele. Ele ainda transfere votos? Sem dúvida nenhuma. Transfere votos, e a maior prova do poder de transferência de votos do bolsonarismo é que deputados que foram eleitos com mais de 1 milhão de votos em 2018, alguns deles não conseguiram ser reeleitos agora sem o apoio do Bolsonaro. A questão é que o Bolsonaro é como o diabo, né? Ele cobra o preço. Você vende a alma para o bolsonarista para conseguir ter uma direita com voto, uma direita com votos, e depois cobra o preço, que é ter que passar pano para todas as outras atitudes absurdas, corruptas e anti-ciência do bolsonarismo.
Muito bem, agora eu vou ouvir ele, Beltrão. O resultado dessa pesquisa demonstra um enfraquecimento político do ex-presidente Jair Bolsonaro perante os seus eleitores, a sua base? Eu acho que não, eu acho que reflete o que me parece que é claro desde 2013. Aliás, está fazendo agora 10 anos das manifestações. Né? Começaram em junho de 2013, inclusive no dia 13, então, né? A primeira manifestação do passe livre. Então, hoje, fazendo 10 anos. Eu acho que desde aquelas manifestações, em especial a partir de 2015, houve uma mobilização do Brasil por uma alternativa à esquerda, não só ao PT, mas às ideias hegemônicas de esquerda. Então, havia uma amálgama de, vamos dizer, de gente com pensamentos não esquerda que estavam nessas manifestações, principalmente a partir de 2015, que queriam uma nova solução, né? E eu acho que o Bolsonaro não era o líder disso, mas ele soube aglutinar essa energia politicamente e se tornou presidente. Ou seja, mas não era ele a origem deste movimento, nem a base desse movimento, que está conosco até hoje, continua presente, está reflexo no Congresso Nacional, por exemplo. Justamente esse pensamento não esquerda está hoje presente em vários, não só na política, mas também na sociedade em diferentes formas, que não estava até 2013. Então, eu acho que essa pesquisa está revelando isso, que só 18% acreditam que é preciso passar essa não esquerda pelo Bolsonaro. O resto não. O resto acredita que pode haver outras soluções. E eu concordo plenamente. Eu acho que o Bolsonaro, inclusive, está a caminho de se tornar inelegível, né? E você vê Tarcísio, Zema mencionados como possíveis alternativas ao Bolsonaro. E possivelmente alternativas melhores. O Bolsonaro está a caminho de se tornar inelegível. O Lula também, na minha opinião, com processos de impeachment, pedidos de impeachment em gestação e com um governo que não está indo bem, é possível que ele vá para o mesmo caminho. E se os dois se tornarem inelegíveis no futuro, eu acho que pode ser até positivo para o Brasil, porque essa coisa de culto à personalidade, como acontece comumente nos seguidores de Lula e nos seguidores de Bolsonaro, você afasta um pouco a discussão do que realmente interessa, que é que tipo de soluções a gente quer. A gente discutiu aqui hoje a educação, que tipos de soluções funcionam melhor, que tipos de soluções a gente quer para o Brasil, porque aí fica todo mundo seguindo a personalidade e atrapalha. Então, eu acho que é positiva essa pesquisa, mas não me surpreendeu, porque eu acho que é exatamente o reflexo do que a gente teve nos últimos 10 anos de movimento não esquerda no Brasil. Só uma informação importante para o nosso telespectador, que processo de impeachment, pedido de impeachment tem em todos os governos, todos os presidentes. O presidente Jair Bolsonaro teve, o ex-presidente, mais de 100 pedidos de impeachment. Não necessariamente eles vão ser ali abertos, o processo de impeachment em si, né? Porque senão fica parecendo que a gente tem aí um pedido em aberto. Álvaro. Bom, até porque o último processo de impeachment ficou comprovado que não houve crime de responsabilidade. Então é preciso ter realmente bastante cuidado quando se fala em impeachment. Bom, eu penso que realmente o ex-presidente perde força, mas a direita ela começa a formatar um rosto. Quando somente 18% votariam somente em Bolsonaro, revela que a direita começa a desenhar qual é o seu perfil, qual o seu desenho, quais são as suas faces. E isso é importante porque a esquerda se fortalece quando existe uma direita. O debate político funciona quando direita se apresenta como tal. E acho que isso é importante. Não estou aqui, veja só, nós estamos tendo aqui um debate muito civilizado. O Poit, declaradamente, liberal e de direita. Não por isso nós não conseguimos dialogar. Divergir é preciso. Agora, isso não faz com que nós tenhamos ódio, que a gente vá discutir se a Terra é redonda ou a Terra é plana. A gente está aqui com alguns pontos convergentes e, a partir dessa convergência, nós debatemos a política. A divergência é necessária. Me parece que o Bolsonaro ele trouxe um modelo político que, em alguns pontos, inclusive, afasta da direita. E, por isso, a direita começa a ter a necessidade de trazer, de eclodir um novo rosto, ou novos rostos, para que a gente possa ter um debate de qualidade. Talvez os 54% que votariam em outro nome,
isso daí fica para o Renato, talvez uma próxima hipótese, seja a ausência tanto do Bolsonaro como da Michele Bolsonaro nos cultos religiosos que eles tantos frequentavam na época das eleições, e me parece que nem mesmo na Marcha para Jesus eles compareceram, estavam aí descansando e não estavam glorificando o Senhor que eles tanto exaltaram, e me parece que agora não existe mais esse afã tão forte com a religiosidade. Muito bem, Poit, sobrou para você todo esse compilado aqui e também uma pergunta do nosso telespectador que eu achei interessante aqui. O Rafael Nascimento está acompanhando a gente, diz o seguinte: há espaço para um novo nome para a direita ou seria um processo muito longo para os próximos anos? Lu, respondendo, Rafael, há espaço para novos nomes na direita, né? E esses nomes já foram mencionados, inclusive, na pesquisa. Eu acredito, gente, que essa pesquisa, mais do que mostrar um enfraquecimento político do Bolsonaro, ela mostra que a direita sabe enxergar outros nomes e nomes que são os que vão funcionar mais para esse momento de Brasil, né? Como o Zema, como o Tarcísio. Aliás, falo diretamente para o meu colega e amigo Renato Meirelles, acho que o Zema e o Tarcísio, na verdade, eu tenho certeza, assim como eu e Hélio, né? Somos civilizados, acreditamos que a Terra é redonda, né? E tomamos vacina. Então, existe essa direita diferente, existe uma direita, e é isso que mostra os 54%, Lu. Eu gostaria até de fazer uma menção ao nome do Instituto de Pesquisa Zeitgeist, né? Porque eu fiz um planejamento estratégico do Estímulo, fundo de crédito que eu toco. Um abraço para o Rogério Scher, que trouxe esse tema para a gente. Zeitgeist é uma palavra em alemão que quer dizer espírito da época, sinal do tempo. Então, qual que é o Zeitgeist deste momento de Brasil? Não é mais o extremismo. Está provado. O Zeitgeist é gente que trabalha, gente que entrega, gente que, como o governador Zema falava quando tinha aquela briga no meio da pandemia, mas o que você acha do STF, do Bolsonaro, do Dória? Olha, eu fui eleito para governar Minas Gerais. Ponto. É a função dele, função do governador Tarcísio. Então, Lu, eu acredito que existe alternativa, os nomes, inclusive, estão colocados, né? Assim como o Rafael mandou mensagem, a Adelaide aqui mandou mensagem para mim também do Vem Pra Rua, falando uma manifestação que teve início no dia 4 de junho na Paulista, onde é o início de uma reconstrução dessa direita. Tanto que o próprio Bolsonaro desestimulou, não tirou as pessoas daquela manifestação legítima. Isso mostra já um pequeno afastamento. Acredito muito que o Brasil tem solução, viu, Lu? Solução para quem trabalha duro e sabe dialogar, sabe construir mais pontes e menos muros. Eu gosto do Poit, ele fala como analista e também um pouquinho de político de vez em quando, né? Poit, muito bom, mas assim, quando a gente fala desse grupo, você acha que ele tem força dentro de um grupo um pouco mais, digamos, à extrema direita? E aí até te pergunto, o Álvaro falou dos evangélicos, inclusive com os evangélicos, como é que fica esse diálogo? Bom, eu acredito que sim, né? Eu, por exemplo, sou evangélico, tenho bastante orgulho ali da minha igreja, da Hillsong, né? Uma igreja jovem, uma igreja moderna, que assim como tudo na vida, as coisas evoluem e trazem modernidade. A própria igreja, e tem diversas versões na direita e no próprio evangelho. Então, eu acredito, Lu, que as pessoas vão procurar por soluções que dialogam mais com todos e soluções que focam na solução, né? Desculpa, nomes que focam na solução, não no problema. Quem fica arrumando muita briga e extremismo, para mim, não tem mais espaço neste tempo, né? No zeitgeist desse momento da época. Já que você falou dos evangélicos, se a gente pensar em Jesus aqui, viu, respeitando a religião e a fé de todo mundo, para ele, poxa, todo mundo é bem-vindo. Não tem esse negócio de que não, você é de esquerda, você não é bem-vindo aqui, né? Tem uma passagem que ele disse que sentava na mesa e os fariseus até questionaram, pô, mas você está sentando até com cobrador de imposto? Até cobrador de imposto era bem-vindo. Então, Lu, se o cara não tiver diálogo, nem no evangélico, nem na esquerda, nem na direita, nem em quem acredita em outra coisa aí, a fé que é tudo bacana, o Estado tem que ser laico, não vai ter espaço.
Meu querido Poit, me permita ouvir o Renato só um minutinho sobre a sua fala, né? Porque ele é do Instituto de Pesquisa. Quero entender se tudo que o Poit está falando aí procede, Renato. Eu e o Poit já conversamos bastante sobre a necessidade de se separar o que é o fascismo do que é a direita. A gente teve uma direita que, infelizmente, flertou com o fascismo. Quando nós pegamos os eleitores, o que mais afasta os eleitores de direita e de esquerda eram temas como respeito às decisões do STF, urnas eletrônicas, presença de militares na política. E isso são aspectos que flertam mais com o fascismo. E quando nós vamos olhar aqui os temas relacionados ao que deixa mais próximo a direita da esquerda no Brasil, os temas são mais relacionados a abordagens econômicas, abordagens sobre a necessidade de se gerar igualdade de oportunidades.